Muito bem, 7 horas mais 6 minutos. Vamos agora para a nossa entrevista do dia de hoje com o ex-secretário de governo Cafu César de Hortolândia e hoje candidato a vice-prefeito da cidade. Vamos aqui tentar o contato com ele, que vai falar um pouco da cidade de Hortolândia e também, claro, como é que vai ficar aí esse clima político, né? Muito bom dia, Cafu César, tudo bem? Hoje não está mais secretário, hoje está como pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Hortolândia, certo? Bom dia, Cafu. Bom dia, Lobinho. É um prazer estar falando sempre com vocês aqui da Rádio Transamérica. É sempre bom conversar com vocês e estar colocando aí as novidades e as coisas que estão acontecendo. Muito bem. Para a gente começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como a Hortolândia se tornou aí essa cidade pujante, essa cidade que é conhecida hoje nacional e internacionalmente e que levou o senhor aí a essa ideia de ser aí o vice-prefeito da cidade de Hortolândia. Primeiro, eu sou pré-candidato a vice, me sinto honrado por isso. Fui convidado pelo prefeito Zezé para que fizesse parte da chapa com ele como candidato a vice-prefeito, né? Fiquei 7 anos e 5 meses aí como secretário de governo. Esse projeto nós iniciamos ele há 8 anos atrás, em 2016, juntamente capitaneado pelo ex-prefeito Ângelo Perugini, pelo Zezé, pelo Júnior, pela Ieda, pelo Pedro Galindo e outras pessoas. E agora, quando nós perdemos o Ângelo, o Zezé, desde abril de 2021, deu sequência em todo aquele projeto que iniciamos em 2016, que melhoramos ele em 2020, na reeleição do Ângelo, juntamente com o Zezé, e ao perdermos o Ângelo, o Zezé assumiu, praticamente já fazíamos essa dobrada, né? Ele como prefeito, eu como secretário de governo, e articulando e coordenando todas as secretarias, praticamente era um vice, né? E agora recebi esse convite para fazer parte da chapa com ele e vamos agora para essa nova empreitada aí. Esqueci de dar o bom dia para o Flávio. Flávio, bom dia, Flávio. Bom dia, Cafu César, bom dia, pré-candidato aí a vice em Hortolândia. O senhor fazendo um balanço desses 8 anos, muita coisa aconteceu politicamente. Inclusive, claro, tristemente na cidade de Hortolândia, com a perda, né, do saudoso Perugini. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas questões políticas de muitas mudanças. A gente faz um balanço desde 2016 para cá, a gente está falando de um país num pós-impeachment, numa sequência com Michel Temer, vem Jair Bolsonaro, pandemia, mudanças drásticas também em toda a conjuntura política aqui no estado de São Paulo, saída do PSDB depois de 28 anos, entrada de um Tarcísio e a volta de Lula no governo federal. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra gente conseguir entender a política, né, Cafu? Você que tem uma experiência longa, que coisa em 8 anos, hein? É isso, viu, Flávio? Lobinho, eu acho que isso demonstra, esses 8 anos demonstrou que toda essa mudança que tivemos no país e no mundo, né? Que a pandemia não foi só o Brasil, não foi só aqui Hortolândia ou o estado de São Paulo, foi no mundo, né? A pandemia, o Covid, ele veio e atacou o mundo e o mundo não estava preparado para ele, né? E isso demonstra o quê? Demonstra a nossa capacidade política de articular, de planejar, de pensar a cidade, e independente de tudo isso que aconteceu no mundo, no Brasil, de todas as questões aí que não estavam no nosso controle, de toda a questão política, né, nós conseguimos fazer a cidade de Hortolândia avançar, se desenvolver. Por quê? Porque foi uma cidade que nós iniciamos um planejamento em 2016, preparando a cidade para os próximos 30 anos. Isso independia de quem estiver no governo federal, de quem estiver no governo do estado. Até porque nós precisamos ter a capacidade política e de gestão de não só fazer os projetos, mas saber dialogar com os atores federativos, os atores do Estado, para trazer o desenvolvimento da cidade. É importante a gente até falar sobre essas mudanças, e o senhor falou, né?
como manejar todas as situações que não estão ao controle. Exatamente, a gente citou aqui questões nacionais, muitas mudanças, um surgimento de uma direita que a gente não tinha assim tão proeminentemente há muito tempo aqui no país e também no mundo, né? Hoje a gente há uma polarização, não só aqui no país, mas a polarização é também nos Estados Unidos, a gente vê polarização na Europa, agora com essas votações lá na França e em outros países também. Como trabalhar em uma administração, ex-secretário e hoje pré-candidato Cafu, com todo esse ambiente tão descontrolado e conseguir conversar com os entes necessários, porque uma administração municipal precisa conversar com deputados, precisa conversar com o governo estadual, com o governo federal e muitas mudanças acontecendo, né? Ô, Flávio Lobinho, eu acho que nós demonstramos isso na prática, né? Se você for ver, em 2017, quando nós... Acho que... Perdeu aqui essa conexão, olha, tá aí a conexão. Olha aí. Feita com o Cafu. Estamos começando essa conversa com o ex-secretário de governo lá de Hortolândia, hoje pré-candidato a vice, né, na chapa com o Zezé Gomes para as eleições, a reeleição, né, neste ano lá em Hortolândia. Voltamos então agora. Cafu, está nos ouvindo? Agora tô ouvindo. Bem no comecinho. Tô ouvindo, Lobinho. É assim, ó, nós demonstramos isso na prática, né? Porque, para você ter uma ideia, você falou logo no começo isso, viu, Flávio? Quando nós assumimos, é assim, o Ângelo foi prefeito por 8 anos, de 2005, né, a 2012, com um governo, né, com o governo Lula, né? Era o governo Lula na época, depois veio o governo Dilma, e aqui era o PSDB em São Paulo, desde o Serra, Alckmin. E para você ter uma ideia, quando nós voltamos em 2017, todo mundo dizia que nós não íamos ter nada do governo do estado e muito menos do governo federal. Por quê? Porque todo mundo sabia do Ângelo, né, que tinha vindo do PT, o grupo gestor que estava à frente era um grupo que tinha vindo do PT, que tinha uma relação forte com o PT, e que aí era o Michel Temer no governo federal, e no governo do estado era o Alckmin, e a única cidade do país, do estado de São Paulo, desculpa, a única cidade do estado de São Paulo que o Alckmin tinha perdido em 2014 era Hortolândia. O Alckmin ganhou em 644 municípios no estado e perdeu só em Hortolândia. E as pessoas diziam que o estado não faria nada por Hortolândia porque foi a única cidade que o Alckmin perdeu. Nós demonstramos o quê? Capacidade política, capacidade de negociação, capacidade de planejamento. E, em março, eu e o Ângelo estivemos com o Alckmin, discutindo com o Alckmin a questão da retomada do corredor metropolitano. Em novembro de 2017, o Alckmin esteve aqui, na cidade de Hortolândia, a única cidade que ele tinha perdido no estado, para assinar o edital da retomada do corredor metropolitano. Em maio de 2018, o Alckmin veio aqui dar ordem de serviço e nós retomamos o corredor metropolitano. A retomada do corredor metropolitano, a ponte estaiada, que tinha sido a ponte da vergonha da cidade, que tinha passado em rede nacional, fantástico, como a ponte da vergonha, se tornou o cartão postal da cidade. Levou o desenvolvimento para a região do Peron, do Nova América, do Sumarezinho, tudo isso com o quê? Com diálogo, com discussão, com articulação política, com planejamento. E fizemos isso depois também com Márcio França. Aí o Dória e o grupo que estava à frente da prefeitura não tinha apoiado o Dória, né, na época, apoiou outro. E o Dória ganhou. E muitos diziam que o Dória também não ia nunca vir aqui, que Hortolândia... O Dória veio aqui, inaugurou a Ponte Estaiada, a Ponte da Esperança, depois fez lá a entrada da 101, lá no quilômetro 5, veio inaugurar, certo? Quer dizer, com Michel Temer, nós retiramos o empréstimo da CAF, com o Bolsonaro, que depois ganhou, e falaram que nós não íamos ter nada, nós trouxemos 500 milhões com articulação, com planejamento, com projeto, e continuamos fazendo isso com o Lula, continuamos fazendo isso com o Tarcísio. Por quê? Porque para nós, viu, Daniel e viu, Lobinho,
Nós não vamos jamais entrar nesse processo de direita e esquerda. Eu acho que isso está no mundo, isso está em nível de país. Agora, quando você fala de nível de município, os munícipes de Hortolândia estão preocupados é o quê? É com quem vai levar o desenvolvimento da sua cidade, com quem vai melhorar a saúde da sua cidade, com quem vai melhorar a educação da sua cidade, com quem vai melhorar as ruas da sua cidade, com quem vai melhorar o crescimento da sua cidade. E isso é feito pela gestão municipal. Não vai ser o presidente que vai fazer o crescimento do município, não vai ser o governador que vai fazer o crescimento do município. Quem vai fazer o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria do município é a gestão municipal, é o prefeito. E se o prefeito se alguém pensa em ser pré-candidato a prefeito, se amanhã alguém quer ser prefeito dessa cidade, olhando só a questão política, olhando só e querer falar só com aqueles que são do seu campo político, a cidade vai estar perdida. A cidade não vai ter desenvolvimento. A cidade não vai ter crescimento. Nós precisamos ter a cidade em primeiro lugar. Então, o que o Zezé pensa, o que o Ângelo pensava, o que o Zezé pensa, o que o Zezé pratica, o que essa gestão desse governo praticou esses 7 anos e meio, quando eu estava à frente, o que pratica hoje, o que pretende praticar no futuro, é respeito aos entes federativos. Não importa se no governo federal, no governo estadual tiver direita, tiver esquerda, tiver do centro, o que tiver. Nós vamos ter que ter projetos, capacidade política de ir lá, de articular e de buscar os recursos necessários para a cidade, porque a cidade não pode ficar refém a partido político, a cidade não pode ficar refém a denominação e a minha simpatia política. A cidade tem que estar refém àquilo que ela merece, a bons projetos, a bons planejamentos e, acima de tudo, colocar isso em prática. Muito bem, falando em desenvolvimento, né, que o senhor sempre busca o desenvolvimento da cidade de Hortolândia, foi inaugurado o novo Paço Municipal e com ele também as placas de energia que vão gerar aí uma economia gigantesca para o município, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco tanto dessa economia que vai gerar com o Paço Municipal e também das outras usinas fotovoltaicas que estão sendo colocadas aí nos órgãos da Prefeitura de Hortolândia, Cafu. Lobinho, é importante aqueles que estão nos ouvindo, a população de Hortolândia, até mesmo da região, entenderam qual foi o planejamento e o que nós fizemos. Quando nós retomamos o corredor metropolitano, as pessoas já passavam pela Ponte Estaiada, sentido a 101, sentido ao bairro, Peron, Nova América, Novo Ângulo, ali Sumarezinho, né? E já passava, já olhava do seu lado esquerdo, já havia um terminal ali. E o pessoal falava, mas para que esse terminal aqui? Se de um lado só tinha terra, do outro lado só tinha terra, de um lado não tinha nada, do outro lado não tinha coisa nenhuma, por que esse pessoal fez esse terminal aqui? Por uma razão, e isso foi um dos últimos sonhos do Ângelo que nós realizamos e concluímos, né? No planejamento nosso, está lá, registrado no cartório eleitoral do nosso plano de governo de 2020 a 2024, estava lá, construção do Paço Municipal, que era um sonho. E o Paço Municipal seria ali, por quê? Porque ali tem 60 mil metros de área que é da Prefeitura. E nós pagávamos, o nosso custo hoje, vai pagar agora até o mês de agosto, porque tivemos que assinar o fim dos contratos de aluguéis que nós tínhamos, né? E aí tinha uns 30 dias que tinha para entregar, entrega agora em agosto, a partir do dia 1º a chave está entregue aos donos, tanto lá do prédio como de outros espaços que nós deixamos, nós gastávamos por mês 580 mil. Nós teríamos que renovar todos esses contratos em junho ou entregar. Nós optamos de entregar, né, e terminar ainda algumas coisas que faltam no passo lá. 580 mil por mês dá 7 milhões ano. São 7 milhões de dinheiro perdido, porque o aluguel você paga, você não tem mais esse dinheiro de volta. Quando nós pegamos um empréstimo de 50 milhões e que a Câmara Municipal teve a coragem de acreditar e de votar, os vereadores que estão aí, parabéns. Alô? Alô? Oi, estamos ouvindo. Oi? Estamos ouvindo, tá? O senhor tá no ar. Sim, sim. Tá no ar.
Então, que os vereadores tiveram a coragem de votar esse empréstimo de 50 milhões para ser pago em 10 anos, só aí nós já fizemos a conta. Se nós gastamos 7 milhões por ano de aluguel, para pagar esse empréstimo, mesmo com mobiliário e tudo, nós pagaríamos em 10 anos tranquilo com economia de 7 milhões, que daria 70 milhões. Se você vê o que nós gastamos lá entre mobiliário e tudo, são 66 milhões. Então, os 10 anos pagos esses 66 milhões e sobraria. Agora, mais do que isso, nós fizemos o quê? Nós fizemos um programa de eficientização energética, que é modelo hoje para o país, que o governo federal e o Ministério de Minas e Energia pegou esse programa e levou para o país. Tem vários prefeitos vindo aqui na cidade buscar esse programa. Por quê? Porque o ano passado nós gastamos 5 milhões e 200 nos 199 prédios públicos da prefeitura. O Paço, que é ali o Palácio das Águas, que agora é o Palácio dos Migrantes, nós gastamos isso nos ginásios de esportes, nas quadras, nas UBS, nas escolas, no hospital. O total dos 199 prédios públicos se pagou ano passado 5 milhões e 200 de energia elétrica para CPFL. Se você agora, que nós fizemos as 21 usinas, a última está sendo construída embaixo da Ponte Estaiada, que ali vai ser um centro de convenções, né? Nós construímos essas 21 usinas de fotovoltaica, produzindo energia e entregando para a CPFL ainda energia a mais do que nós consumimos. Então você coloca aí 5 milhões de economia de energia, mais 7 milhões de aluguel, só esse ano são 12 milhões. Nós vamos começar a pagar esse empréstimo ano que vem. Então nós já temos quase um ano de 12 milhões de economia. Nós vamos pagar esse empréstimo em menos de 5 anos. E os outros anos são dinheiro que se investe em outras áreas. Então isso é planejar, isso é pensar a cidade, isso é olhar a cidade a médio e longo prazo, né? Essa é a diferença desse governo. É um governo que planeja, mas também que executa, né? Que tem sonhos. Esses sonhos são colocados no papel e depois são executados, são colocados na prática. Esse é o diferencial desse governo. E aí a gente escuta algumas pessoas falar que por que não construiu um hospital, por que fez a prefeitura e não fez o hospital. Nós, esses últimos 4 anos, praticamente reformamos todo o hospital. O hospital foi reformado praticamente por inteiro. Para você ter uma ideia, esse hospital começou a construção dele em 97 e ele foi inaugurado em 2005, vai fazer 20 anos, e ele não teve nenhuma reforma. E aí a gente escuta pessoas que querem propor, mudar, de construir hospital, ou mudar o passo para o hospital, e que teve à frente da prefeitura por 4 anos e não fez uma reforma no hospital, e também não construiu o hospital novo. Nós fizemos toda a reforma, e agora estamos fazendo toda a parte que nós estamos lá para terminar, toda a parte de ar-condicionado e toda a questão da parte que é da pediatria, porque nós reformamos toda a maternidade e agora a pediatria, entregando esse final do ano um novo hospital praticamente para a população. E aí tem que se pensar o quê? Nós temos que pensar em ampliar esse hospital, ampliar o número de leitos, dar mais qualidade para ele e não ficar jogando para a torcida ou falar que vamos fazer um novo hospital. Um novo hospital você constrói 60, 70 milhões e se constrói um novo hospital. Agora, e o custo dele por mês? E o custo dele anual, que dá 203 milhões por ano. Da onde vai sair esse recurso? Sendo que a saúde, você está lá preconizado, 55%, 50% é do governo federal, 35% do estado e 15% do município. Nós gastamos 30% do orçamento. A lei diz para gastarmos 30%. O ano passado gastamos 29,7%, 30% do orçamento com a saúde. E aí? Aonde a gente vai buscar esse recurso? Então é isso que a população precisa entender e conhecer, ter detalhes e saber a realidade. O que é a realidade desse município? O que esse governo planeja, o que esse governo pensa e para onde nós queremos levar uma cidade para os próximos anos. Então, Cafu, conta aqui pra gente também, pra gente poder entender quais são os planos no eventual, né, segundo mandato de Zezé Gomes nessa disputa à reeleição. Quais são as prioridades para esses próximos 4 Daniel, anos?
Daniel, eu gostaria até de falar, mas pela lei eleitoral nós somos proibidos de falar o que nós vamos fazer para os próximos anos antes de iniciar o processo eleitoral, né? Nós estamos fechando aí o nosso programa de governo, né, com os secretários trabalhando, com várias pessoas da cidade, dialogando com o município e tal, algumas prioridades, mas não podemos já falar nada do programa de governo, porque seria uma campanha antecipada. Nós estamos em pré-campanha, né? Nós ainda somos pré-candidato. O Zezé é pré-candidato à reeleição, eu sou pré-candidato a vice, e nós não podemos ainda falar sobre o programa de governo, ou sequer está aí prometendo algo, porque nós ainda não somos candidatos, e isso aí poderia nos trazer problemas jurídicos no processo eleitoral futuro. Não, tá certo isso aí. Agora, temos aqui visto algumas pesquisas das cidades, e todas as pesquisas, sempre o anseio da população é por segurança, né? Uma das demandas mais cobradas pela população de todos os municípios aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouco o que a cidade de Hortolândia já fez sobre a segurança para atender esse anseio da população, Cafu. O prefeito Zezé vem fazendo um trabalho muito forte na área da segurança, né? Esse tempo todo. Ampliou o número de guarda municipal, né? Já tem 25 novos guardas, já tem 26 em treinamento, ou seja, ele está mais do que colocando a metade do número de guarda. Nós tínhamos 100 guardas municipais, ao final desse ano vai ter 150, ou seja, ampliou pela metade o número de guardas municipais. Ele colocou totens na cidade, existe uma central de monitoramento hoje que está interligado em todos os nossos radares, em todos esses totens e todas as câmeras que nós temos na cidade. Quer dizer, isso está linkado com 28 municípios. Então, se busca a questão da segurança cotidianamente, e o prefeito Zezé vem buscando isso nos últimos 4 anos. Agora, o que mais também nós estamos fazendo é cobrando muito o Estado. Nós tivemos, né, eu enquanto secretário, estava secretário juntamente com o prefeito Zezé, e agora, algumas semanas atrás, eu vi o prefeito Zezé fazendo isso. Nós tivemos reuniões com o governador, onde nós cobramos muito a questão da saúde e a questão da segurança, porque as pessoas precisam entender que segurança é responsabilidade do Estado. A guarda municipal é para cuidar dos próprios públicos, né? Mas a nossa guarda municipal faz um papel mais do que isso. Os nossos guardas municipais estão de parabéns. A nossa guarda municipal é um exemplo na região, né? Esse final de semana mesmo eu vi aí matérias aí que ela prendendo aí várias pessoas, traficantes, drogas. Então isso são exemplos. Agora, o governo do estado precisa ampliar o seu número de policiais na cidade de Hortolândia. Do mesmo jeito que o prefeito ampliou, você tem uma ideia, hoje nós temos o mesmo número de guardas municipais e o mesmo número de viaturas que nós tínhamos há 11 anos atrás. Só que 11 anos atrás a cidade tinha 120 mil habitantes, hoje tem 248, dobrou o número de habitantes. Então precisaria se ampliar o número de viaturas, o número de policial militar, precisaria ter mais delegado, precisaria ter mais escrivão. Então essa responsabilidade é do Estado, até porque nós somos muito parceiros do Estado nesse sentido. As pessoas não sabem, mas os aluguéis da delegacia, os aluguéis onde fica a polícia militar, tudo é o município que paga. O município paga o aluguel, paga a água, paga a luz, paga a internet, dá material de escritório. Então, o Estado também precisa fazer a parte dele. O Estado agora colocou aí 4 mil novos PMs estão em curso, né? O prefeito Zezé está cobrando muito que se amplie aqui, que muitos desses PMs venham para cá, que aumente o efetivo da Polícia Militar aqui e também aumente o efetivo de delegado e para que possamos ter a questão da segurança também melhorando cada vez mais, mas isso em conjunto com o governo do estado. Muito bem, tem também aqui uma outra questão, a importância do trabalho, né, e o incentivo da instalação de novas empresas, né? O orçamento sobrou e sobra todo ano e supera as metas e emendas vindas do governo federal e do governo estadual também. Qual a sua avaliação sobre isso?
Olha, o desenvolvimento, quando nós buscamos a questão da mobilidade, da questão do fluxo do trânsito, de dar facilidade, de interligar a cidade, era para que nós pudéssemos atrair novos investimentos. Hortolândia, 7 anos atrás, 7 anos e meio atrás, era uma pizza cortada em 4 pedaços. Você tinha o Amanda, você tinha para cima da linha do trem, você tinha o Rosolém e você tinha para baixo da linha do trem. Hoje não. Hoje Hortolândia se interliga em todos os sentidos. E as últimas obras dessas interligações estão sendo concluídas, né? Umas estão sendo iniciadas e outras estão sendo concluídas, tanto por parte do município como com parceria com o governo do estado. Daqui, você está lá no Nova Europa, né? Você tem lá um viaduto que o estado está construindo e que o município vai fazer todo ali o entorno, vai fazer ali a entrada desse viaduto, vai fazer toda a ligação desse viaduto aqui com a Panaíno, né? Você vê ali descendo a Panaíno, perto do Green Park, ali a linha do trem ali, nós ampliamos, foi feita uma ampliação, isso aí vai cortando, está cortando o corredor metropolitano, você veja a obra ali cortando ali a prefeitura nova, isso vai cair na Sabina Batista, vai cortar ali, vai cair lá no Nova Europa e vai interligar com esse viaduto. Então você, em 15 minutos, você vai estar lá na entrada da Anhanguera e da Dom Pedro, caindo ali no Telha Norte. Você vê agora, em articulação que iniciou com o prefeito Ângelo e que o prefeito Zezé deu continuidade, o viaduto da Rumo, que é um sonho de 40 anos da cidade, que é ali em cima da linha férrea, que você também vai facilitar o trânsito ali, não vai ter mais aquele engarrafamento, principalmente em horário de pico, onde o trem passa, e você tem ali da linha do trem praticamente passando ali, chegando na Santana, tudo parado, e para cima também. Então, está ali, já iniciou a obra, você passar ali, a obra do viaduto está iniciada, daqui a pouco esse viaduto está pronto, né? Você tem a segunda entrada do Rosolém, com o viaduto passando em cima da 101. Então, são intervenções para quê? Para que você mantivesse as empresas que aqui estavam, como também atraísse novos investimentos. Em 2017, quando esse governo assumiu, o orçamento da cidade era 730 milhões. Hoje o orçamento da cidade é 1 bi e 700. Em 7 anos e meio, nós aumentamos em 1 bilhão o orçamento da cidade. Por quê? E quando nós pegamos o primeiro empréstimo em 2018, as pessoas diziam que nós íamos quebrar a cidade. Esse empréstimo em 2018, que é o da CAF, representava 8% do orçamento. Agora, com o empréstimo da CAF, mais o do Funplata, mais o empréstimo que foi do Paço Municipal, isso representa menos de 3% do orçamento. Então, nós não quebramos a cidade, nós trouxemos desenvolvimento, nós aumentamos o orçamento da cidade e, com isso, conseguimos pagar o empréstimo e amanhã, se Deus quiser, ter novos empréstimos para novos investimentos na cidade. A Magnete Marelli poderia ter ido para o ABC ou para Minas, mas ela ficou aqui. Ampliou a sua planta e nós disputamos isso com Minas Gerais e com o ABC. Ela ampliou a sua planta aqui. A MS pegou fogo há 3 anos atrás em um galpão. Ela reconstruiu esse galpão e fez mais um outro galpão com mais uma unidade aqui dentro. A Gonvar investiu 100 milhões de dólares aqui para sua ampliação. Nós trouxemos para cá a Plácia e agora tem aqui a Microsoft fazendo 2 unidades na cidade. Isso sem contar o Açaí, o Atacadão, a Odata. Tudo isso foram investimentos que vieram esse ano e que novos investimentos estão sendo discutidos para vir para a cidade. Por quê? Porque eles estão vendo uma cidade que está melhorando a sua área de segurança, tem a questão de uma central de monitoramento que é a segunda do país, isso dá tranquilidade. Tem hoje investimento em toda a sua área de mobilidade, facilitando o fluxo aqui na cidade. Tem uma cidade que cada dia mais está ficando mais bonita, que está sendo cuidada. Então isso atrai novos investimentos. É a cidade que mais atrai investimentos no estado de São Paulo hoje. E é a cidade, se você andar a região, que mais se desenvolve. É uma cidade que está pujante mesmo, né, Paradela? Exato. Cafu César, vice, aí pré-candidato a vice, nessa chapa com o pré-candidato à reeleição Zezé Gomes. Queria agradecer a participação do senhor aqui no Transamérica Notícias, gentileza de atender a Transamérica.
Eu que agradeço, Lobinho, eu que agradeço, Paralela, e quero dizer para vocês que assim, é sempre um prazer conversar com vocês, e estou aí, tive uma honra muito grande, me sinto grato e honrado de fazer parte agora desse processo eleitoral como pré-candidato a vice, ao lado do prefeito Zezé, que é o pré-candidato à reeleição, e duas coisas eu quero dizer para vocês. Nós vamos fazer esse trabalho, tanto estamos fazendo da pré-campanha e, se Deus quiser, da campanha, com muito respeito. Com respeito à população, com respeito aos adversários, com humildade, mas, acima de tudo, com muita fé, foco e determinação, para continuar fazendo aquilo que realmente é possível e tem condições e estamos predispostos a fazer. Não vamos agredir ninguém, não vamos falar mal de ninguém, vamos respeitar a todos, vamos ter muita humildade e deixar na mão de Deus. Muito bem, nós aqui da Transamérica iremos fazer toda a cobertura, né, de todas as notícias, de todos os acontecimentos dessa cidade importantíssima aqui na nossa região, que é a cidade de Hortolândia, Cafu. Obrigado, Lobinho, obrigado, Paralela, é um prazer sempre falar com vocês da Transamérica. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a semana de todos aqueles que estão nos ouvindo e abençoe a semana de vocês aí, todos da Transamérica. Muito obrigado. Foi então aí palavras do pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Hortolândia, o Cafu César, que vai agora para essa corrida e a gente vai noticiar todos os detalhes de todas as campanhas de todos os municípios aqui da região metropolitana de Campinas, certo, Baradella? Exatamente.